Bom dia a todos. Queria comentar a vereadora Ruth Costa, onde quem comentou todas as lideranças aqui presentes, comentar nosso vice-prefeito, Ricardo Nunes, nome de quem também comenta todos os secretários, secretárias municipais aqui hoje, saudar a imprensa, aqueles que nos assistem pela internet. Hoje, na coletiva, nós teremos agora uma fala do secretário Edson Aparecido, que vai apresentar os últimos dados do mais recente inquérito sorológico realizado pela Prefeitura de São Paulo, mostrando uma estabilidade da doença aqui na cidade, o que inclusive dá mais tranquilidade para que segunda-feira a gente tenha o retorno às aulas na rede municipal. Em seguida, a própria secretária Mineia vai falar sobre as informações mais recentes do retorno às aulas. Esse ano, a cidade de São Paulo, também por conta da pandemia, se soma a várias outras cidades que já anunciaram isso e também, infelizmente, não teremos o carnaval aqui na cidade de São Paulo. O secretário Aleio Sef vai falar um pouco sobre um plano elaborado pela Prefeitura de São Paulo de amparo à cultura, um recurso de 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo para apoiar a cultura aqui no município, a economia criativa, que é um dos setores mais afetados por essa pandemia. E, finalmente, o secretário César Azevedo vai falar sobre a ampliação do programa de ocupação das calçadas e das ruas aqui na cidade de São Paulo, com mais uma forma de ajudar os bares e restaurantes. Nós, por orientação da Vigilância Sanitária, no ano passado, proibimos a ocupação das calçadas para evitar as aglomerações, para evitar o que nós vimos em outras cidades mundo afora. Elaboramos um projeto piloto aqui no centro da cidade de São Paulo. É um projeto exitoso e que agora será ampliado para outros cantos da cidade de São Paulo, e é exatamente sobre isso que vai falar o secretário César Azevedo. Passo então a palavra ao secretário Edson Aparecido. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos na mesa. Então, nós vamos apresentar hoje o resultado da segunda fase do inquérito sorológico de 2021 para adultos com mais de 18 anos, mostrando a evolução da prevalência da infecção no município de São Paulo. Nós podemos, na primeira fase, como se pode ver, fizemos aí a estimativa em torno de 5.760 munícipes, com 1.960 coletas, dando 278 positivos. Naquele momento, em 7/1, a prevalência no município se apresentava com 14,1%. Agora, nesta segunda fase, também com o mesmo universo e com 1.841 coletas, 270 positivos, sendo então o resultado de prevalência na cidade igual a 13,9. Essa prevalência estimada pode alcançar 16,4% no intervalo de confiança de 95%. A evolução das estimativas da prevalência em porcentagem da infecção do SARS-CoV-2, nós podemos verificar aí desde a primeira etapa de como ela se apresentou, em início, no dia 10 de junho do ano passado, onde nós vimos o ápice da pandemia aqui na cidade de São Paulo, até as duas últimas etapas que mostram aí a prevalência em janeiro e fevereiro de 21. Se formos olhar no próximo slide, nós vemos então a prevalência por coordenadoria regional de saúde do município, né? E se formos fazer uma comparação entre os dois mapas, pode passar o próximo gráfico? Isso. Aqui então a divisão que nós temos,
Da fase 1 para a fase 2, houve a diminuição das diferenças entre as regiões da cidade, e um aumento da prevalência, sobretudo na região centro-oeste, algo que nós já havíamos apontado no último inquérito sorológico de novembro do ano passado, que foi o aumento nas regiões de IDH alto da cidade. Mas hoje, pelo levantamento feito nesse inquérito, mostra que a doença se apresenta de forma praticamente igual nas suas taxas de prevalência em todas as coordenações de saúde do município. Ou seja, é possível nós afirmarmos que hoje, de maneira clara, não há grandes diferenças da presença da doença na cidade. Ela realmente se espalhou no conjunto da cidade, como mostra o mapa da direita, da segunda fase de 2021. Essa mesma situação nós vemos no mapa seguinte, quando nós analisamos as faixas de IDH na cidade. A faixa de IDH alto com uma prevalência de 6,3, a faixa de IDH médio com uma prevalência de 16,4, chamado centro expandido da cidade, e a faixa de IDH baixo de 16,2. Então, a prevalência por faixa de IDH se mantém significativamente menor na faixa de IDH alto, e houve uma aproximação de prevalência dos IDHs médios e do IDH baixo da cidade, o que comprova exatamente o slide anterior, aonde nós colocamos a divisão da presença da doença na cidade. Então, o chamado centro expandido com a periferia mais distante, já não há praticamente mais diferença da ocorrência da doença na cidade. A estimativa de prevalência na segunda fase, por conta da permanência do município, é possível nós verificarmos que a prevalência de infecção nos indivíduos que se referiram sair de casa para locais não essenciais, ela é significativamente mais alta. Quem afirmou que não sai de casa, 11,4%, as pessoas que afirmaram que saem de casa apenas para o trabalho ou atividades necessárias, de 13,6%, e as pessoas que afirmaram que saem para locais não essenciais, praticamente o dobro daquelas que falam que afirmam que não saíram de casa. A maioria referiu que sair de casa apenas para atividades necessárias foi 72%, né? Aquelas pessoas que afirmaram que saem de casa para o trabalho, para atividades essenciais, 13%, e as pessoas que saem de casa para locais não essenciais de 15%. Aqui também, no próximo gráfico, a gente pode verificar a questão do contato social, quer dizer, 9,5% de prevalência não tem contato com amigos e familiares, exceto com as pessoas que moram. Então, o nível de prevalência de contágio é 9,5%. As pessoas que afirmam terem contato com um grupo restrito de amigos e no trabalho é de 15,6%, e as pessoas que afirmaram não ter nenhuma restrição de contato é de 20% de prevalência, ou seja, praticamente o dobro das pessoas que afirmam não ter contato com amigos e familiares, exceto apenas com as pessoas que moram em casa, né? Então, essa questão do contato social é bastante importante. Isso já se mostrava nas fases dos inquéritos sorológicos do ano passado, mas se reforçam muito também a partir desse ano, né? A prevalência de infecção por locais frequentados, né? A estimativa da prevalência da infecção para os locais frequentados, nos indivíduos que frequentam pelo menos um local, como é o caso de restaurante, por exemplo, mostra aí o grau de prevalência. Para os indivíduos que afirmaram que frequentam café e bares, o aumento dessa prevalência.
e nas pessoas que frequentam pelo menos um local não essencial, a prevalência também está aí de 17,7%, ou seja, 67,5% das pessoas que aqui colocaram não frequentam restaurantes, academias, cafés e bares, né? O resumo total dessa segunda fase, então, do inquérito, mostra, na questão da faixa etária, a aproximação das estimativas de prevalência entre todas as faixas etárias dos moradores da cidade de São Paulo. Em relação à escolaridade, a faixa de escolaridade superior apresenta menor estimativa de prevalência. Em relação à raça-cor, a diferença de prevalência entre a raça-cor preta e parda e branca está diminuindo ao longo das fases. Vocês se lembram que durante todos os inquéritos do ano passado havia uma distinção muito grande da raça-cor parda e preta, muito mais, uma prevalência muito maior do que a branca. Agora as prevalências se aproximam. Classe social, a aproximação das estimativas de prevalência entre as diferentes classes sociais, com sobreposição dos intervalos de confiança. Aqui também, como mostrou o gráfico, por isso que a prevalência se apresenta praticamente igual nas várias regiões da cidade e também nas áreas, na divisão do IDH da cidade. A adoção de medidas de prevenção, que nós mostramos a proporção autorreferida pelas pessoas, como o uso de máscara continuam bastante alto, 95,2%, e do distanciamento social a mesma coisa. Em relação ao regime de trabalho, a estimativa de prevalência continua menor nos indivíduos em teletrabalho e maior naqueles que trabalham fora. Em relação ao contato social, as pessoas que não restringem qualquer tipo de contato praticamente apresentam o dobro de prevalência em relação àquelas pessoas que afirmaram ter apenas contato com as pessoas que moram na residência, né? E a taxa de sintomáticos, que continua na casa, os assintomáticos de 38,3% e aproximadamente 40% das pessoas que tiveram contato com a Covid-19. Nas considerações finais, então, a prevalência de anticorpos contra o SARS-CoV-2 vem crescendo na população do município, 9,5% na fase 0 de 2020, 14,1% na primeira fase de 2021, mantendo-se próximo agora a 13,9% na segunda fase de 2021. Outros destaques importantes nessa fase, que houve a diminuição das diferenças entre as prevalências de infecção, considerando as regiões de saúde do município e as variáveis sociodemográficas de renda, escolaridade, raça e cor, onde é possível afirmar exatamente que há uma disseminação generalizada da doença em toda a cidade. A maior prevalência entre os indivíduos que não restringem contatos, na casa de 20%, e a maior prevalência entre os indivíduos que frequentam pelo menos um dos seguintes locais, que são restaurantes, cafés, bares, hotéis e academias, 17,7%. Esses resultados reforçam a necessidade da manutenção das medidas de distanciamento social em todas as regiões do município e classes sociais. Mostram também com outros números que o município vem apresentando de uma estabilidade em torno da ocupação dos leitos de UTI e dos leitos de enfermaria, que tem girado entre 60% e 65%, dos novos casos na média móvel de 14 dias e nas internações, na média móvel das internações de 7 dias, é possível afirmar, então, essa situação de estabilidade hoje no controle da Covid-19 no município de São Paulo. Bom dia, né? No dia 15, com tudo isso que o secretário
Edson Aparecido tem falado em relação à saúde, nós teremos o início das aulas. Há um grupo, né, um comitê de monitoramento que acompanhará diariamente a situação das escolas em relação ao retorno presencial. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da SPDM, fez uma vistoria nas nossas unidades para assegurar que todos os protocolos de saúde foram implementados. E, desde o começo, tanto o prefeito quanto o secretário de Educação, Fernando Padula, tem falado que as escolas só abrirão se estiverem preparadas para esse retorno. Por isso, no dia 15, segunda-feira, nós temos um grupo bastante grande de escolas que abrirão presencialmente, considerando o regramento de 35% dos estudantes presentes, e um grupo de escolas que, por algumas situações, ou uma reforma grande que está sendo finalizada, ou a troca dos contratos de limpeza. Nós tivemos uma questão com uma das empresas de limpeza que abandonou os serviços, e a Secretaria está trabalhando de forma bastante rápida para minimizar esse impacto. Por isso, e para garantir a segurança de todos os educadores e de todos os estudantes, estas unidades farão o retorno presencial a partir do dia 22 de fevereiro. Mas a aula começa para todos os estudantes no dia 15. As que voltam presencialmente no dia 15 terão ensino híbrido, com as crianças que estão presencialmente, farão as mesmas atividades das crianças que estarão de forma online. E aquelas que voltam só no dia 22, permanecerão, tanto os professores quanto os estudantes, na semana que vem, os professores em teletrabalho e os estudantes fazendo as atividades de forma online. Todas essas informações detalhadas, as escolas que abrirão no dia 15, as escolas que abrirão a partir do dia 22, essa lista estará disponível no portal da Secretaria Municipal de Educação. Esta lista está em posse das diretorias regionais, das escolas, para que a comunicação seja feita de forma clara com os pais, com os familiares, para que a gente organize de forma bastante segura este retorno presencial. Então, é importante, mais do que nunca, que a comunicação com os familiares seja feita, e as informações estão disponíveis, é possível buscá-las tanto no portal quanto na própria escola, para que a gente tenha um retorno seguro, já que é necessário que a gente volte com as atividades nas nossas escolas. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Queria, antes de falar dos detalhes aqui do plano de amparo à cultura, fazer um registro que precisa ser feito como uma pessoa que sou da cultura, que trabalha com a cultura, que é um reconhecimento do que tem acontecido na cidade de São Paulo, na sua gestão e agora nessa sua nova gestão, em relação a 3 dimensões que eu vejo muito claras e que realmente são muito significativas para o setor cultural. Primeiro, que é um trabalho de amparo ao setor em vários níveis, no momento em que sabemos, não sei se o microfone está... No momento em que sabemos que o setor cultural é o que primeiro entra, que talvez seja o último a sair de toda essa situação pandêmica com tantas restrições. A segunda dimensão, prefeito, é de defesa da cultura, né? Eu acho que a sua gestão se marcou muito por defender contundentemente a cultura de tantos ataques que a cultura vem sofrendo, do obscurantismo, ataques de pessoas que se aproveitam de situações para deturpar a importância da cultura. Eu acho que isso é muito significativo quando nós já anunciamos a permanência e a segunda edição do Festival Verão Sem Censura, que garante aqui em São Paulo a nossa atividade de defesa da cultura, e também uma terceira dimensão de valorização cultural. A cidade de São Paulo valoriza todas as manifestações culturais, e eu acho que isso vai ser marcado com o próximo lançamento que o prefeito vai fazer em breve, do Plano 22, que é olhando para 1922 como um ano de retomada cultural a partir do centenário da Semana de Arte Moderna, que eu acho que vai ser um grande momento de reencontro da cidade com valores modernistas importantes e que a gente vai valorizar.
Prefeito, em 2020 e 2021, a cidade de São Paulo executou 99% da Lei Aldir Blanc, sendo que 70 milhões de reais foram passados pelo governo federal, mas a cidade suplementou a Lei Aldir Blanc com mais 20 milhões de reais. Isso é uma execução recorde. Nós executamos 11 meses antes do prazo determinado pelo governo federal, mostrando o apreço e a preocupação da cidade de São Paulo com os profissionais da cultura que tanto sofreram. E agora, a boa nova é que, além desses 20 milhões colocados no ano passado de suplementação da Aldir Blanc, nós projetamos para 2021 um plano de amparo de 100 milhões de reais, com alguns destaques muito importantes. Primeiro, o destaque da garantia e da antecipação de todas as linhas de fomento para todas as linguagens. A gente sabe o quanto isso é importante nesse momento pandêmico, e essa garantia é, obviamente, uma manifestação de valorização e apoio da cultura. Segundo, prefeito, além da antecipação do fomento, queria destacar a manutenção da nossa lei, nosso programa de incentivo cultural. O PROMAC, Programa Municipal de Incentivo Cultural, que em 2020 teve uma grande transformação, que foi caracterizada pelo cruzamento do nível de incentivo com o território, ou seja, as áreas mais vulneráveis no IDH da educação recebem os programas de 100% de incentivo. Esse ano permanece, e ao contrário de outras situações em que nós vemos os incentivos fiscais perdendo espaço na gestão pública, agora a gente valoriza essa óbvia necessidade de parceria com o setor privado para a geração da política cultural. Também queria destacar, prefeito, o inédito edital que nós vamos lançar dentro desse programa para casas noturnas, né, e espaços culturais que tanto foram afetados durante a pandemia. Também um destaque especial, considerando o seu anúncio em relação ao Carnaval, para o festival Tome Guardando, que está sendo iniciado hoje, que é feito para mitigar todas as questões envolvidas com blocos de Carnaval que deixaram de acontecer no momento que nós temos, infelizmente, que cancelar o Carnaval para preservar as vidas. Outro destaque, prefeito, é uma ampla articulação que vai ser feita com a Liga das Escolas de Samba, para que a gente consiga também construir alternativas de mitigação a partir da constatação que nós não teremos os desfiles das escolas de samba esse ano. E, claro, toda a programação cultural da cidade, que também tem seu destaque a partir de uma série de atividades. A gente tem um conjunto de medidas de apoio a Carnaval, a artistas, a técnicos, a produtores, a espaços culturais, a grupos e coletivos do setor cultural, e uma ação que pretende contemplar, prefeito, 7.000 atividades, em torno de 215 espaços culturais e 26 mil profissionais da cultura. O plano, como eu disse, é composto pela antecipação e a garantia dos editais de fomento, a manutenção do programa de incentivo e a antecipação dele, contratações diretas de programação artística, além da criação desse novo edital para espaços culturais e casas noturnas. E nós temos como cronograma de lançamento de todo esse plano as atividades, todas essas ações acontecendo entre fevereiro agora e maio. É isso, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia a todas e a todos. Nós vamos tratar agora da expansão. Obrigado. Da expansão do programa Ruas SP, programa que já foi feito um piloto no segundo semestre do ano passado, aqui na região central. Programa esse, como o prefeito colocou, bem sucedido, onde 11 estabelecimentos já fizeram uso desse programa e dessa abertura que a prefeitura forneceu com o intuito de fomentar e facilitar
a retomada das atividades econômicas da cidade. A ideia é, a partir de amanhã, de maneira digital, no hot site da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, recebermos propostas de bares e restaurantes para que possam estender os seus salões, né, para atendimento ao público, prioritariamente em ruas e calçadas. A ideia é fomentar a retomada das atividades de maneira organizada e segura. A recuperação dessas atividades, não podemos esquecer que deverá ser respeitados os protocolos de segurança sanitária e de segurança de uso e ocupação do solo. Mesas e cadeiras poderão ser instaladas em vagas de garagem, de estacionamento regulamentada, né, nas ruas, e quando o estabelecimento não possuir essa vaga na frente dos bares, né, e restaurantes, poderá ser utilizado as calçadas. Nesse momento, estamos abrindo novos 40 lugares na cidade para que possa ser instalado o programa. Lembrando sempre que quando nós estamos abrindo 40 vias na cidade, não necessariamente é um estabelecimento por via. São 40 vias que poderão fazer uso desse programa. A adesão ela é opcional, cabe ao estabelecimento querer ou não participar do programa. Aquele que tiver interesse pedirá um termo de permissão excepcional de uso, que vai ter caráter temporário, durante 90 dias. Essa permissão terá validade e no decorrer desse prazo, claro, a Prefeitura, através da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, através das subprefeituras e das autoridades de trânsito, estarão estudando o sucesso dessa expansão e, caso seja viável, podemos prorrogar a validade dessas permissões e aumentar ainda para mais vias além dessas 40. É importante dizer que não é uma liberação da Prefeitura para o uso das ruas e calçadas, né? A ideia é a gente permitir que o estabelecimento, para que possa cumprir os protocolos de segurança sanitária, possa usar o espaço público. Na frente do estabelecimento, onde tiver as vagas de garagem, as vagas de estacionamento regulamentado, poderá colocar ali um espaço de, no máximo, 2,20 metros, para que possa ser instalado mesas e cadeiras. Não é permitido a instalação dessas mesas e cadeiras em pontos de ônibus, em ciclofaixas, ciclovias, em vagas destinadas a idosos ou pessoas com deficiência, ou seja, só onde é permitido estacionar poderá ser permitido a instalação desses equipamentos. Nos locais, né, nos bares e restaurantes que não possuírem essa vaga de estacionamento, poderá ser usada a calçada para fazer a instalação das mesas e das cadeiras, desde que consiga preservar 1,20 m de espaço para que os pedestres possam circular pelas calçadas. Não será cobrada nenhuma taxa dos estabelecimentos para o uso do espaço público, para a emissão dessa permissão de uso. E um grande benefício local que a Prefeitura de São Paulo vai estar fazendo é que, ao final dessas 40 vias que serão regulamentadas nos próximos dias, vamos estudar na periferia, nos lugares mais distantes, que não tiveram adesão do programa, e a Prefeitura irá implantar pontos para que o comércio local, os bares e restaurantes possam usar ali o espaço público. De maneira geral é essa, prefeito. Muito obrigado. Passamos às perguntas. A gente lembra que todas as apresentações feitas aqui serão disponibilizadas aos jornalistas. A nossa primeira pergunta é da jornalista Luísa Vaz, da TV Globo.
Quais medidas serão adotadas pela Prefeitura da capital para coibir festas clandestinas durante os dias de carnaval? Carnaval esse que a gente lembra que foi suspenso. Haverá reforço de fiscalização? Há alguma conversa com a Secretaria de Segurança Pública nesse sentido? A Prefeitura de São Paulo está à disposição da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para ajudar e colaborar no que for possível. Lembrando que é prática de crime previsto no Código Penal, artigos 267 e 268. A Prefeitura pode entrar complementando a fiscalização com, por exemplo, a cassação do alvará, mas a coibição de festas é prática de crime e responsabilidade da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. A próxima pergunta da jornalista Paula Araújo, da Globo News. Funcionários de unidades básicas de saúde aqui da capital relataram ao G1 que estão descartando doses da Coronavac no fim do dia. Isso porque cada ampola tem 10 doses e dura só 8 horas. A Prefeitura sabe o quanto já foi desperdiçado, se tem a intenção de criar uma fila de pessoas fora da faixa autorizada para tomar essas doses que sobram. Isso afirma a jornalista. Vou passar para o secretário Edson Aparecido para poder responder essa pergunta. Bom, essa é uma afirmação mentirosa, porque não existe na cidade de São Paulo qualquer orientação de descarte de dose viável de vacina. Tanto é que as nossas notas técnicas e os nossos instrutivos, desde a primeira dose que nós fizemos em 23 de janeiro, consta um parágrafo com a seguinte inscrição: observação: no caso do serviço de saúde, no final do expediente de vacinação, encontrar-se com um frasco de vacina aberto, para que não haja qualquer desperdício de dose, está autorizada a aplicação a um profissional de saúde, idosos moradores da região da unidade de saúde, e, em não havendo essas categorias, partir para pessoas com comorbidades. Se ainda assim não for possível, a orientação é vacinar qualquer pessoa acima de 18 anos. Importante, não desprezar nenhuma dose viável da vacina. Então, essa é uma afirmação completamente mentirosa e irresponsável. E lamentável que setores da imprensa dê vazão a esse tipo de coisa. A outra questão, prefeito, é que tem unidades nossas de saúde que têm funcionado até às 21 horas, para poder aplicar todas as doses de vacina. Mas a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu agulhas de 1 milímetro, porque na medida que nós passamos a receber as doses com 10, os frascos com 10 doses, a agulha de 3 milímetros poderia causar um desperdício. Nós adquirimos a agulha de 1 milímetro e não só evitamos o desperdício, mas como num frasco de 10 doses, nós conseguimos aplicar 12 doses, 12 vacinas. Então, essa afirmação de que há descarte de dose viável é absolutamente irresponsável. Isso não acontece no município de São Paulo. A jornalista Bruna Barbosa, da Rádio e TV Bandeirantes, mandou 2 perguntas. A primeira, continuando aqui ainda sobre vacinação, ela diz que há relatos de unidades básicas de saúde que estão com estoque de vacina, já que não apareceram idosos suficientes com a faixa etária indicada para a imunização. Em casos como este, ela pergunta, para evitar o desperdício, há previsão, possibilidade de liberação dessas doses para outros grupos? Só antes de passar ao secretário Edson Aparecido, mas certamente a gente estaria respondendo também se não tivesse vacina para vacinar os idosos que já foram autorizados. O secretário Edson, por favor. Exato. Nós fazemos, as nossas equipes, são 468 unidades básicas de saúde que estão vacinando, 3 centro-escolas e 5 pontos de drive-thru. Aliás, nós já temos hoje 100 unidades básicas com o sistema de drive-thru funcionando, né? Quando há qualquer tipo de não utilização, primeiro não há o desperdício, porque a vacina não foi aberta, e há o remanejamento imediato para unidades onde a gente tem exatamente a necessidade e a demanda de vacinação, sobretudo dos idosos.
Agora, a pergunta relacionada à cultura, também da jornalista Bruna Barbosa. Ela diz como exatamente vai funcionar o edital específico para casas noturnas e o que está sendo pensado para esse setor. Pedir ao secretário Ale Youssef que possa responder essa pergunta. Bom, o edital vai ser lançado em breve, provavelmente ainda já a semana que vem, e esse edital vai contemplar casas noturnas e espaços culturais que podem, inclusive, ser caracterizados, prefeito, como espaços culturais, por exemplo, bares que tenham uma roda de samba, espaços que façam apresentações, galerias, teatros, toda a amplitude da classe cultural. Então, nós vamos fazer esse edital, que vai ter um valor de R$10 milhões e vai ser publicado na próxima semana. A jornalista Renata Okumura, do Estado de São Paulo. Com relação à educação, sobre o aumento de 70% aprovado pelo governo e não aprovado pela prefeitura de estudantes em aulas presenciais na cidade, tanto em escolas públicas quanto particulares, tem escolas dizendo que vão subir para 70%. O secretário de Educação disse que isso não será possível. O que exatamente foi definido para o momento? Aqui na cidade de São Paulo, nós autorizamos 35% de ocupação das escolas e a cidade de São Paulo não faz distinção entre escola pública e escola privada. O vírus é o mesmo, não tem sentido fazer qualquer tipo de distinção para a escola dos alunos da rede pública ou da rede privada. As aulas estão retomando, assim que elas forem retomadas e a gente tiver tranquilidade em relação aos resultados e ao que vai acontecer aqui na cidade, a gente pode alterar o índice, aumentando, diminuindo isso, de acordo com os primeiros resultados que vão aparecendo depois do retorno às aulas. Então, somente quando a gente tiver tranquilidade, somente quando a vigilância sanitária tiver a tranquilidade do que vai acontecer com o retorno desses 35%, é que nós vamos alterar essa proporção. Por enquanto, aqui na cidade de São Paulo, vale a regra da prefeitura, que é não distinguir, não fazer diferença entre a escola privada e a escola pública. Com todas as dúvidas sanadas e sem mais nenhuma pergunta dos jornalistas, nós encerramos essa 20ª coletiva de imprensa online com anúncio de medidas de combate ao coronavírus. Obrigada, prefeito, a todos os presentes e àqueles que nos acompanharam também de forma virtual.